Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malidia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2024, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 55, né? A questão 55, ela descreve o seguinte: a alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Nele se aloja, certamente, mas sabe bem dele escapar. Escapa para ver as coisas através da janela dos meus olhos. Escapa para sonhar quando durmo, para sobreviver quando morro. Minha alma durará muito tempo, e mais que muito tempo. Quando meu corpo vier a apodrecer, viva a minha alma. É meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvel, tépido, viçoso. É meu corpo liso, castrado, arredondado, como uma bolha de sabão. Foucault, né? O corpo tópico, as heterotopias. Beleza, a pergunta é a seguinte: esse texto reforça uma concepção metafísica clássica que remete ao quê? A. Pressuposto lógico. B. Pensamento dicotômico. C. Contemplação da natureza. D. Raciocínio argumentativo. Ou é crítica individualista? Pausa o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Ninguém pausar o vídeo tentando fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra P, vocês acertaram, né? Vai se tratar aqui de pensamento dicotômico, né? Por quê? O que seria dicotômico? Seria algo que se divide em dois, né? Em duas coisas totalmente opostas, né? Aqui no caso é realmente isso que o texto vai trazer pra gente, né? Que interessante o texto de Foucault. Percebam que ele descreve: a alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa, né? Nele, certamente, mas sabe bem dele escapar. Escapa para ver as coisas através da janela dos meus olhos, para sonhar, para sobreviver, né? Durará por muito tempo, mais tempo, quando o meu corpo vier a apodrecer. Ou seja, é algo oposto, né? Aqui no caso, a alma do corpo, a alma do sonho, né? O virtuoso, móvel, apodrecimento, né? Que é algo que se divide em dois, né? Que faz parte dele, né? No caso, é como se você dividisse uma laranja no meio, uma maçã. É a mesma, né? No caso aqui, faz parte, né? A alma faz parte do corpo, mas ela não é só o corpo, ela se divide, né? Ou seja, ela sai desse corpo, né? E é um mistério, né, se a gente for analisar. Então, por que aqui seria dicotômico? Porque se divide em duas coisas opostas, alma e corpo, né, tipo sal e açúcar, né? Aqui no caso, pode misturar, fazer a mistura? Faz, mas é algo separado, né, que se divide em dois. A ideia perfeita aqui é dicotômico, tá bom? Por isso que não são as outras, né? Pressuposto lógico, natureza, raciocínio, enfim. Essa dicotomia que se divide em dois, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser A, B, beleza? Então tá, vamos agora pra 56. 56 ela é bem interessante, ela descreve o seguinte, ó. No primeiro dia foi colocado uma panela de... pergunta é, né? O ritual brasileiro apresentado no texto representa para os seus adeptos o quê? Então vamos lá. No primeiro dia foi colocada uma panela de barro no centro do barracão, a qual representava o espírito morto presente na sala. Aqueles que dançavam depositavam moedas ao passarem junto dela, ao seu redor, milho branco, mel, água, açúcar, a cachaça. No segundo dia, os ogãs, antes de iniciar a cerimônia, caminharam pelo corredor, formando pelas casas, batendo com longas varas de bambu nos seus beirais, até alcançarem o portão de entrada. No terceiro dia, 4 pessoas mais influentes do culto carregavam um lençol, que aparentemente continha um corpo em seu interior. No entanto, esse corpo era formado por folhas verdes de plantas que foram derramadas sobre uma pessoa. Beleza. Pergunta a seguinte: o ritual brasileiro apresentado no texto representa para os seus adeptos o quê? A. Manutenção de uma memória coletiva. B. Contestação de uma identidade étnica. C. Imolação de uma divindade africana. B. Legitimação de uma prática pagã. Ou é promissão de uma revolta social? Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Beleza. Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, viu? Vai se tratar aí de uma manutenção de uma memória coletiva, né?
O que seria isso? Por que não são as outras, né? É que a gente tem claramente um ritual, né? Colocado na panela de barro, o barracão, representava o espírito morto, né? Que depositava moedas. Enfim, no segundo dia a gente tem um ritual de uma cerimônia que é uma memória de um ente querido, enfim, de um falecido, né? Através de uma cerimônia, né? Não era um corpo, continha em seu interior formado por folhas verdes de plantas. Então tem uma memória de uma pessoa falecida. Não é contestação de identidade, aqui não está tendo uma contestação. Imolação também não, tá? De uma divindade não está matando ninguém, pelo contrário, está fazendo uma memória de um corpo. Legitimação de prática pagã também não, promoção de revolta também não. Bom, e também não. Por que manutenção de uma memória coletiva? É uma manutenção, né, de uma memória. Que memória? A memória de um falecido, de uma pessoa, de um ente querido que se faleceu, né, com esse ritual e coletiva. Por quê? Porque são mais pessoas. No primeiro dia foi colocada a panela aqueles que dançavam, ou seja, tem uma coletividade de pessoas resgatando essa memória aí através desse ritual de um ente querido, né? Então, uma memória de um falecido, de um ente querido, com a coletividade de várias pessoas, né, praticando esse ritual, tá bom? Por esse motivo aí, que a alternativa correta é a letra A. Belezinha? Então tá, vamos agora para a questão 57. A questão 57 ela é bem interessante, ela descreve o seguinte, ó. Espaços públicos não são produtos dados e acabados. Uma instituição que, uma vez estabelecida, traria a paz da consensualidade e a perfeita igualdade. São os lugares em que os problemas aparecem e se transformam em debates, em diálogos e em possibilidade de ajuste e compromissos. Por isso, não anulam os conflitos, ao contrário, são canais de comunicação e de visibilidade de oposições. Beleza. A pergunta é a seguinte, né? As características descritas no texto exibem a importância dos espaços públicos para o quê? A prática do lazer. B, vigilância da sociedade. B, erradicação da violência, D, construção da democracia ou a diversidade do trabalho. Pausa o vídeo, tento fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Exatamente D, né? Se vocês marcaram a D aqui, vocês acertaram, né? Construção exatamente o quê? Da democracia, né? Por quê? O texto, ele claramente... ele claramente descreve para a gente sobre o espaço público. Mas o que tem nesse espaço público? Então, ele descreve: espaços públicos não são produtos dados e acabados. Uma instituição não, uma vez estabelecida, traria paz, consensualidade, igualdade. São lugares o quê? De debates, né? Então, ele vem trazer que esses espaços públicos também são locais de debate, né? De diálogo, de possibilidade, de ajustes, de compromisso, conflito, por isso não anulam conflitos, comunicação, visibilidade e oposições. Aqui, tudo isso, esse conjunto, né, de comunicação, visibilidade, lugares, igualdade, consensualidade, debate, claramente aqui, debate claramente cai aqui, na democracia, tá? Construção da democracia. Por quê? Uma construção da democracia, né? De várias ideias, dessa coletividade, né? A democracia ela é construída através disso, de coletividade, de várias ideias juntas, né? Por esse motivo aqui é a D, tá? Pode ser prática do lazer? Pode ser vigilância da sociedade, erradicação da violência, diversificação do trabalho? Pode, mas não é o fato da questão. Ele quer saber a importância desses espaços, algo além. Por que é um lugar de debate? Por que é um lugar de oposição também, de ideias, de coletividade? De tudo isso que o texto descreve. Por que uma construção de democracia? Esses espaços também podem ser usados para se construir democracia, uma vez que tem várias pessoas frequentando esses espaços, várias ideias, né? Várias coletividades, várias pessoas, várias culturas, enfim. Por esse motivo que é democracia, tá? Pode ser prática do lazer? Pode, mas nem todo mundo vai somente praticar um lazer. Vigilância da sociedade? Nem todo mundo tem, né? Mas nem todo mundo... Erradicação da violência? Gente, nem sempre existe erradicação da violência. Pode ser, né, que tenham pessoas que ajudam as outras, né, a essa questão, mas erradicar, né, infelizmente todo lugar tem violência. Então, assim,
Por esse motivo que não são as outras, né? Diversificação do trabalho depende, né? Por esse motivo que vai ser AD. É um espaço com várias pessoas frequentando, né? Que é uma construção de uma democracia, ou seja, uma vez que você tem várias pessoas frequentando esse lugar, várias ideias, enfim, existe uma construção de democracia. É muito ligada a isso, né? Principalmente o que o texto vem descrevendo, né? Enfim, por esse motivo é AD, tá bom? Então, vamos lá. Ética Nicômaco, questão 58, ó. Os textos indicam que a prática de ações virtuosas sempre efetivada na polis ocorre por meio do quê? Vamos ler os textos? Ó, texto 1. Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza e, de certa maneira, a uma vida que tivesse natureza de si mesma, uma referência inabalável. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência. O que seria excelência? Seria justamente ao longo da vida tirar de si mesmo, em forma de performance, de conduta, de comportamento, de disposição, o que a natureza permitiria de melhor. Interessante, a mão de professor. Beleza. Texto 2. A noção da eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definida na ética Nicômaco como uma atividade da alma, como base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação, o que leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isto é, a prudência. A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isso, agir bem ou, na linguagem aristotélica, o que significa ser feliz. Beleza, a pergunta é a seguinte: os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio do quê? Então vamos lá, ó. A. Teoria das formas essenciais. B. Identificação dos princípios racionais. C. Desenvolvimento das técnicas retóricas. D. Aperfeiçoamento das condutas humanas. Ou E. Conhecimento de epistemes verdadeiras. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? O aperfeiçoamento das condutas humanas, né? Ó. Por quê, né? Se a gente for analisar, ele quer saber a prática que indicam a prática de ações virtuosas, sempre efetivadas na polis, que ocorre por meio do quê? Teoria das formas essenciais, não. Identificação de princípios racionais também não. Desenvolvimento de técnicas, gente, verdadeiras também não. Por que seria aperfeiçoamento das condutas? O próprio texto, os próprios textos, né, porque são 2 textos, né, descreve sobre as questões de condutas humanas. O que é conduta? É o modo de agir, né? Esse aperfeiçoamento é o quê? Procurar cada dia agir melhor, né? Aperfeiçoar. O que seria aperfeiçoar? Não existe perfeição, claro, né, mas buscar a perfeição, né? Buscar melhorar, né? E conduta é a forma de agir, né? O modo de agir. Então, reparem que no primeiro texto, né, entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito, né? Excelência, tirar de si mesma forma de performance, de conduta. O texto 1, ele descreve, o próprio texto 1 descreve sobre conduta, né? Comportamento de natureza, permitiria de melhor, ou seja, buscar o aperfeiçoamento, melhorar cada vez mais, né? E o segundo, ele descreve sobre a eudaimonia. O que seria a questão da felicidade, né? O estado psicólogo é definido a ética como uma atividade da alma que baseia na virtude moral, virtude, né? O texto descreve sobre virtude, deliberação intelectual, prudência, né? Tentativa de elucidar, agir bem, ser feliz. Então, os 2 textos, se vocês forem analisar, todos eles, né, ações virtuosas, olha, eles buscam sim uma conduta, né, um aperfeiçoamento, buscar cada dia melhorar, né, mais, e em relação às condutas humanas, o modo de agir, né, as condutas humanas aqui está muito ligada sobre a maneira do modo de agir, né, a maneira de se agir, de se aperfeiçoar cada vez mais. Por esse motivo que é a D, né, se você for analisar os textos, comparar os textos, né, aliás, você percebe claramente isso, né, a maneira de agir, o modo de agir, de se aperfeiçoar essa forma de agir, né. Por esse motivo, alternativa correta, letra D.
Vamos agora para a questão 59. A questão 59, ela descreve o seguinte, ó. As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional ou os parlamentos ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos de suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. A pergunta é a seguinte: de acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural. Por quê? Porque A. Ele adota currículo e método padronizado. B. Rejeita ideologias e costumes orientais. C. Possui organizações e função mercantil. D. Transmite técnicas e valores ecumênicos. Ou E. Agrega tradição e conhecimento científico. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? 59 né? E realmente não fugiu até hoje dessa questão das universidades, né? A questão do conhecimento científico, né? Ele quer saber que legado que essas universidades medievais torna-se relevante para o patrimônio histórico-cultural, para a cultura, né? O texto, ele descreve que essas instituições aí da Idade Média são um valor maior e mais imperecível em suas catedrais, tá? Quanto à monarquia constitucional, né, os parlamentos, as universidades e os produtos imediatos de suas atividades constituem uma grande realização da Idade Média na esfera intelectual. O que é intelectual? Quando alguém diz, nossa, essa pessoa é muito intelectual, o que vem à mente de vocês, né? Essa pessoa é muito inteligente, ela busca o quê? Conhecimento, exatamente. E até hoje, né, não mudou muito esse papel das universidades, que é interessante, né? Que transmite aquela ideia de conhecimento, de saber, né? Então, esse legado dessas universidades medievais vai se tornar um patrimônio histórico-cultural exatamente por isso, tá? Não é só adotar um currículo e método padronizado, não, nada a ver, né? Rejeitar ideologias, possuir organização também não, transmitir técnicas e valores ecumênicos. Olha, até que sim, mas ao mesmo tempo não, né? O Enem gosta de questões completas, né? Vamos combinar. Por que agregar tradição? Cultura, tudo a ver, né? Cultura, histórico-cultural. Claro que essas universidades medievais têm, sim, um peso na questão de tradição. Como assim? A cultura, né, daquela época que vem ser resgatada, né, nesses locais que você pode ver, analisar as culturas desses povos antigos, que traz conhecimento, saber científico, né? E o principal é o conhecimento científico, né? O próprio texto ele descreve, esfera intelectual, ou seja, isso remete ao quê? Conhecimento. E aqui, claro, que não precisava sim de ler o texto, né, claro, mas ao destacar a universidade, gente, o que vem na ideia de vocês? Local de estudo, local de conhecimento, de busca de conhecimento, né? Exatamente isso aqui é o que ela remete, né? O local de conhecimento científico, de trazer uma tradição e principalmente conhecimento, né? Que é um local onde as pessoas buscam estudar, né? Buscam conhecimento, né? Que exatamente é essa questão, né? A busca do saber, do intelecto, que está muito ligada ao conhecimento, por esse motivo aqui.